Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9. Estamos aqui hoje com a graça de Deus, né? E um bom dia para você, Joseli. Bom dia também, Aidi. Seja bem-vindas. Ouvintes, né? Nós estamos então aqui nesse dia tão bonito, né? Tá gostoso lá fora? Tá bem. E hoje temos então a nossa querida Edi Simone Delgross, né? Que está aqui nos visitando. E o tema, de uma forma geral, né, vai falar sobre um pouquinho essa questão da proibição dos celulares nas escolas. O tema é polêmico, porque, assim, né? é muito polêmico. Então, muitas escolas, elas já adotaram algumas medidas, né, algumas medidas assim que estão ainda causando alguns impactos, né, e impactos no aprendizado de uma forma geral, tá? Mas assim, seja então muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui, né? Mas Simone, então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Para todos os nossos ouvintes, e qual é a sua experiência, o que você faz, né? E tudo mais. Vamos lá? Obrigada, gente. Bom dia, tá? A primeira coisa, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a Joseli de ter me convidado, e o pessoal aqui da rádio, né? E assim, falar um pouquinho do meu trabalho, ou do trabalho nosso, né? Da nossa equipe na clínica é muito, muito especial, né? Porque é um trabalho feito com muito amor. Eu tenho 18 anos de clínica e trabalho há mais de 40 com educação, né? Então, eu tenho um caminho muito longo, mas com muita aprendizagem. Então, eu trabalho dentro da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, da educação especial, altas habilidades, todos os transtornos de aprendizagem, né? Tanto da criança quanto do jovem e adulto, que hoje está procurando se entender melhor, hoje tem muita gente se diagnosticando, se autodiagnosticando, né? Verdade. Não é verdade? A pessoa fala, puxa, mas essa criança tem isso, mas eu também tenho, né? Eu não consigo prestar atenção nas coisas, eu estou aqui, me perco, me perco em tudo quanto é atividade, né? Me perco nos meus horários, nas minhas atividades, e é a pessoa adulta e procura também um apoio, então a gente avalia, mostra os caminhos, as estratégias e, é lógico, com a confirmação de um médico, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, né? Então, é um trabalho em conjunto, multidisciplinar, que a gente tem que ter para confirmar esse diagnóstico. Então, assim, agora, mais do que nunca, está aparecendo muitos transtornos, né? Cada 37 crianças, uma é autista. Nunca nós tivemos um quadro tão grande de diagnóstico nas escolas, né? E assim, né? Você falou a cada 37 crianças, uma é autista. Não faz muito tempo, né? Dentro daquilo que nós estudamos, eram 50, né? Era 50 por um. Não, faz 5 anos atrás. Exatamente. Agora 37. Mas será que não era por falta de diagnóstico? As pessoas ignoravam? Hoje está um pouco mais evoluída, né? É lógico, agora né? A gente consegue esse diagnóstico, mas há 20 anos atrás, por exemplo, quando a gente entrava na sala de aula, a gente tinha um caso e era raro na escola, né? Mas os principais motivos hoje que os neurocientistas falam e todos os estudos é quanto à nossa alimentação. Tem isso aí, Tem a ver com a nossa questão química. Produto industrializado. Produto industrializado, super. Existem alguns estudos, né? Muitos estudos confirmam que está mudando a nossa formação genética, do nosso DNA. Então, assim, aí também também tem estudos modernos agora que o embrião dá para o que liga o cordão umbilical, isso, bom. Esse cordão umbilical, ele também é alterado na alimentação da mãe e passa isso para o bebê. Então, assim, tem muitos estudos comprovando que a nossa vida hoje está alterando, né? É verdade. O negócio do cordão umbilical, segundo os japoneses, estão com uma experiência lá em relação a isso aí, para tirar o cromossomo do síndrome de Down.
Aí, ó, tá vendo? É. Não, eles estão estudando bastante isso. E estão vendo por que tem tanto autista, né? Mas é que o autista, a gente tem aquela ideia daquele autista nível 3, né? Que é o mais complicado. Mas muitas pessoas, acho que vocês aqui na família, a gente falava aquele cara é esquisito, lembra? Então, aquele cara... Eu sou esquisito. Ah lá. Então, o cara esquisito, o cara que não se comunicava muito, o cara que não era sociável, né? Que sempre estava no mundinho dele. Eu conheço muita gente assim, né? Da minha família. Ou que era muito alterado, muito nervoso. Então, tinha um diagnóstico, só que não era dado, né? Então, a gente está estudando bastante hoje, graças a Deus, para evitar futuros problemas na adolescência, na fase adulta. Isso assim de uma forma geral, né, Edi? Com tudo, né? E a gente tem que realmente estar atento, né? A toda essa situação. Tem uma pergunta aqui da Maria Alice de Cambé, ela é professora, né, do ensino fundamental. Nós não entramos diretamente no ponto, mas já vou trazer aqui já o que ela pergunta aqui. Ela é professora e percebe que alguns alunos ficam muito ansiosos sem o celular. Como nós podemos ajudá-lo a se adaptar a essa mudança sem gerar resistência? Então, aqui até nessa pergunta da ansiedade, né? O que está acontecendo? Nós, adultos, também ficamos ansiosos sem o celular, né? Não ficamos? Porque a gente tem tudo no celular. Tá na palma da nossa mão. Você esquece o celular, já dá uma... Você pode esquecer a chave da casa, mas o celular você não pode esquecer, né? Por quê? Porque a gente vive em constante procura de respostas. Nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado. É tudo muito rápido. E a gente quer resposta para ontem, né? Então, a criança também está passando por isso. Agora, a gente tira o instrumento da mão dela, que deixa ela mais calma, né? Que a ansiedade vai... Mais calma não, mas que ela vai conseguindo suprir a necessidade de responder essas questões, ela vai procurar o celular. Agora, você tira isso dela. É a mesma coisa que tirar a chupeta do bebê. É tirar uma droga. É tirar uma droga. Exatamente. Né? A doutora, ontem eu vi uma reportagem aqui da doutora, que eu estudei bastante com ela, Evelise Portilho, lá de Curitiba. Ela fala que os pais estão atrapalhando esse convívio com a escola. Olha que interessante. Ela falou, a Parolin também, que é uma especialista em desenvolvimento humano, ela falou assim, o pai e a mãe, de vez de ajudar a escola, né? Você não está podendo ter o celular na escola. Eles estão dando um tempo a mais em casa. Olha que contrassenso, né? E de uma forma geral, desculpa, né, de te interromper um pouquinho aqui, esse celular, um tempo mais em casa, no caso, né, vai fazer com que a criança também queira na escola. Claro. Certo? Então, se isso pode prejudicar a criança em relação à atenção, memória, né, que é o que a gente mais ouve por aí, imagine em casa, então, como é que fica toda essa situação, né? Como é que você pode explicar para a gente assim, na prática, como esse celular, né, ou em casa ou na escola, vamos pensar, né, já que você falou da casa, como ele pode interferir, né? O que acontece, Edi? Na fase da latência, entre 4 e 11 anos, que é a fase no estágio dormente, que a criança necessita das informações para entender o mundo, o que está acontecendo? Ela está recebendo toda a informação de fora, tá? Tanto da família quanto da escola, e toda essa informação vai fazer o cérebro dele se conectar e entender os processos que são responsáveis por qualquer habilidade cognitiva. Atenção, memória, raciocínio, né? Essa parte toda que a gente trabalha com as funções executivas. Então, de 4 a 11, a gente vai amadurecendo, é como se fosse guardando num arquivo todas as informações. Você imagina que a informação de uma criança é rápida, é superficial e é muito, fala assim,
com poucos detalhes. Muita coisa. Isso, muita também, coisa ao né? mesmo Muita tempo, porque o celular você passa e em segundos, né? 8 segundos você recebe milhares de informações e aí você não armazena nada. O que vai acontecer nessa fase da latência, né? Que ele absorve igual uma esponja, absorve toda a informação, recebe muita informação, mas nada se armazena. Não consegue absorver. E não absorve. Diz que uma criança de 10 anos hoje, ela tem mais informação do que um homem de 80 no século passado. Então, informação não é conhecimento, não é aprendizagem. A gente tem muita informação, pouca aprendizagem, entendeu? Porque não armazena, não dá tempo de armazenar. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar esse número esse tempo excessivo de telas, que hoje criança de 1 aninho já está na tela, né? E evitar isso ao máximo. Nos países desenvolvidos, até os 4 anos é proibido. Por que aqui no Brasil não é? Né? E eu tenho um caso, gente, seríssimo, que eu vou contar para vocês, de uma cliente nossa, que está internada no hospital psiquiátrico com 13 anos. 13. O pai dela não conseguia mais conviver com a menina, porque ela brigava por causa do celular, tudo, e ela ficou internada com crise de abstinência, como se estivesse drogada. Gente, que judiação. Você acredita? E aí, num final de semana aí do carnaval, o pai falou, eu vou fazer 3 meses que ela estava internada, o pai falou, vou deixar final de semana comigo. Levou para Apucarana. Na hora do almoço, ela de repente, pegou o celular do pai no almoço e começou a mexer. O pai puxou o celular, tirou da mão dela, ela não deu uma facada na mão do pai? Uma facada, gente. Ela estava tão alucinada, tão desesperada. Olha que ponto nós chegamos. É a questão, assim, que é como se fosse a droga mesmo no cérebro, né? É mesmo. Olha que coisa séria. É o mesmo efeito. Já tinha pensado nisso, Helena? É o mesmo efeito. Olha que o mesmo perigo, efeito, né? Não pode tirar de uma vez, daí tem que ir aos poucos, né? Porque se é um problema químico, é uma química, né? Isso no cérebro. E se você tirar igual remédio, que as pessoas tomam remédio para essas faixas pretas, não pode ser tirado de uma vez, tem que ter aos poucos e com uma pessoa especializada, não é qualquer um que pode cuidar disso. Né? Tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento. Tem que ter regras também, né? Tem. Isso mesmo, tem que ter regras. Tem que ter regras. É o que falta, parece, né? E você não precisa tirar totalmente o celular, porque o celular hoje também é um instrumento nosso de trabalho e para a criança também de procura de conhecimento, a videoaula, né? É lógico, a gente tem que levar esse instrumento para a sala de aula como ferramenta de trabalho. Usar como calculadora, como audiobook, como instrumentos, sabe, né? Que quando eu dava aula, eu dei aula há muito tempo, né? Sim, não, pode falar que tem outra pergunta aqui, depois eu formulo. Já vai a perguntinha, então. Mas eu trabalhei 34 anos, né, em sala de aula. E houve um tempo, na última escola em que eu lecionei, em que nós entrávamos na sala de aula com uma cestinha, e daí todos os alunos iam passando com a cestinha, os alunos iam colocando os celulares na cesta. Aí depois houve um momento em que isso não era mais possível, né? Eu comecei a observar alguns alunos, uma certa resistência, eu não poder tirar e não fazer, e etc, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a usar o celular nas minhas aulas em algum momento. E assim eu comecei fazendo, né? E falava para eles, vai ser sobre isso, dessa forma. E assim, quando eu dava as regras, você falou em regras, né, Cláudio? Sim. Eu dava as regras. Você vai usar no momento em que eu pedir. Você vai fazer uma pesquisa, eu fui professora de língua portuguesa, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, em frases que tenham adjunta de nominal, né? Só um exemplo. E lá eles entravam, e lá eles viam se o colega tinha pego as mesmas frases e tudo mais, discutiam, e a gente conversava. E eu, dentro dessas minhas regras, eu falava, então agora você pode desligar o seu celular, e se eu pegar alguém, né, mexendo no celular agora, aí vem, né?
toda sala vai levar uma punição. Então, assim, sabe, é o ensinar, né, regras, a responsabilidade. Sim, é muito importante. Porque é o que a Edi acabou de falar. A gente tem uma facilidade na nossa vida e nós temos que saber usar com sabedoria, certo? Ô, João Arthur, ela quase respondeu o que você perguntou, viu? Ele é de Londrina, ele é pai de um adolescente de 16 anos. Ele diz assim, ó, meu filho usa o celular na escola para acessar materiais educativos. E ele diz que a proibição prejudica os estudos. Como encontrar, assim, o equilíbrio, né, entre evitar distrações e permitir o uso pedagógico? Então, está acontecendo mesmo, assim, resultados negativos quanto a essa proibição, né? Alunos com transtornos e distúrbios, eles precisam mais ainda do celular na sala de aula como apoio. Um disléxico, por exemplo, se ele filmar a aula ou ele gravar a aula, ele pode rever essa aula, né? Depois em casa, porque ele memoriza através da informação auditiva, né? Já um TEA, ele vendo a aula, filmando, ele vai ter que rever essa aula em casa também, porque tudo é memória, né? A gente aprende memorizando e com o celular a gente faz esse trabalho. Mas eu pergunto para você, você reveu um conteúdo que você viu ou filmou algum momento depois no celular? Eu estou perguntando, vocês fazem isso? Você filma um show, ou você filma uma palestra, difícil, você, né, revê? Eu acho que show o pessoal até faz essa... Então, mas escola, sala de aula... Acho meio difícil. É difícil. Então, a gente tem que ter um comportamento, né? E um cronograma de estudos que seria normais para a parte didática e pedagógica, mesmo não tendo eletrônico. Então, o que o pai tem que fazer? Fala, olha, usa o celular, mas em casa ele vai ter que ser utilizado também para o estudo, né? Então, na escola, eu acho que deveria ter um tempo para isso. Tem escola, gente, do estado de São Paulo, que o ano passado já foi proibido, o ano passado inteiro, lá, que já tem resultados positivos. Olha, por quê? Legal. Legal mesmo. Eles falaram que eles fizeram debates, discussões com as turmas, dos pontos positivos e dos pontos negativos, o que os alunos achavam, e eles mesmos chegaram à conclusão que sem o celular eles estão conseguindo aprender mais. Olha só. Eles. Então, é uma estatística, assim, da cidade de São Paulo tem muito, mais de 50% de resultado positivo. Que a aprendizagem, que a atenção, que a concentração, tudo foi melhorando. Então é aquela questão, né, que a gente sempre fala, né? Chega, conversa, explica, não toma de uma vez, né? Porque é ser humano, a gente sabe que se tiver um comportamento assim, vai se revoltar, estando certo ou não, vai se revoltar, vai ser do contra, ainda mais se for adolescente. E se for proibido, é mais... qualquer proibição para o adolescente já é mais, vamos falar assim, gostoso, é mais interessante. É um convite, né? É um convite. Está proibido, é um convite, pode fazer. Mas deu para entender, né? Eu acho assim que a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que saber o que é. E não tirar totalmente, porque a tecnologia veio para nos ajudar, né? Então a gente tem que aproveitar esse instrumento para o trabalho. Né? É lógico, né? A não ser que coloca, por exemplo, um bloqueador, né? Da internet dentro das escolas. Então, mas aí se você vai fazer uma pesquisa, você precisa da internet, né? Mas a não ser que ele coloque... Mas assim, nós tínhamos, até na escola, nessa última escola onde eu lecionei, né? Nós até tínhamos, viu, o Cláudio? Mas assim, sabe que a conversa, ela flui muito mais, ela é muito mais positiva, né? Como nós tínhamos lá o que nós chamávamos de grupos áulicos, né? Onde a gente discutia muitas coisas com os alunos em pequenos grupos. Nossa, e daí em sala, vou ser muito sincera, foi muito fácil. Desenvolvia mais, né? Muito fácil para mim chegar e falar, agora nós vamos fazer assim, agora não, se eu pegar vai ser assado, né? Então, realmente, a coisa flui quando você chega e conversa, tem uma boa conversa, explica os porquês,
né? Isso que é interessante. Tem um colégio no estado de São Paulo, em Goiás, se não me engano, que há uma regra, assim, bem rígida em relação a isso aí, entendeu? Entrou na sala de aula, coloca lá no seu armário, na sua mochilinha, o seu celular. Terminou, pega o seu celular e vai com Deus. Aí a gente vê assim que na realidade, né, cada um usa os seus meios, né? Mas eu acredito mesmo que a conversa sempre né, chegar num acordo sempre é melhor. Mas, Edir, quando a gente fala, então, nessa questão toda de proibição e tudo mais, vamos pensar um pouquinho mais em relação a esse impacto de aprendizagem. Quando a gente fala em cérebro, né? Você comentou alguma coisa aqui, mas em relação à leitura, hein? Leitura, compreensão de texto, interpretação de texto, chega tudo tão prontinho ali, né? Tudo tão certinho, enlatado, né? A Helena comentou aqui, enlatado. Chega tudo tão certinho ali. No seu ponto de vista, né? Como é que essa situação é afetada, né? Porque é o uso cognitivo, né? Então, tudo que envolve leitura e escrita, a gente trabalha com as áreas de Broca e de Wernicke no cérebro. De novo, é como se fosse um computador que recebe informação nessas áreas e são específicas para cada aprendizagem, né? Cada habilidade cognitiva. Então, o que acontece? Se você vai ler um texto, tá? No celular, primeira coisa, você está usando uma percepção visual e discriminativa muito rápida nas áreas corticais, né? Que envolvem a visão. Só que, se você não aprofundar, de novo, você não vai passar para as outras áreas que são responsáveis de armazenamento desse conteúdo. Fica no superficial novamente. Fica no superficial. Então, o que acontece? Se você não processa uma informação, ela não vai ser guardada. E aí, a memória de trabalho, que é a memória que nós estamos conversando agora, né? Que é essa memória que a gente está conseguindo desde o começo, quando você falou comigo ali no começo, é memória de trabalho. A gente está aqui há uns 10, 15 minutos conversando, essa memória já vai passar a ser memória de curto prazo. E a gente vai conseguir organizar e armazenar em áreas cerebrais responsáveis desse curto prazo. O que está acontecendo? À tarde, por exemplo, a gente vai conversar sobre esse assunto novamente. Então, a gente vai relembrar o conteúdo aí e vai armazenar. O HD dá uma rebobinada. Isso aí. O que acontece? Como foi superficial, por exemplo, uma informação, você não armazena mais, você não guarda, você não sabe onde está, não é? Então, o que acontece? Ela não vai passar para a memória de longo prazo, que é a memória responsável para armazenar o conteúdo, para você ter o conhecimento, você ter a aprendizagem e você associar essa aprendizagem com algo que você já aprendeu. E aí você automaticamente vai aprendendo novas coisas baseadas nessa informação adquirida. E aí, se a gente não tem nada disso, se a leitura é superficial e a escrita não é feita mais, né? Eu ia até perguntar. Não tem escrita, não tem. A gente nem no celular você escreve, você faz um áudio, né? Verdade. Hoje as pessoas estão mandando áudio e não estão nem escrevendo. A inteligência artificial faz tudo, né? Então, mas e aí o que está acontecendo? O teu cérebro não está fazendo nenhum exercício desse. Você não está processando nada, você está ficando com o HD vazio. Né? Não é? É bem por aí mesmo. Então, o que está acontecendo? É só esperar a morte chegar. Como que você vai receber uma informação se você quer aprender alguma coisa a mais? Eu tive um caso esses dias que a menininha está no 4º ano e a professora falou assim, nós vamos aprender divisão hoje. Aí ela falou, professora, eu não lembro como que foi o ano passado. Ela falou, mas foi dado ano passado, a professora falou. Foi dado ano passado. Ela falou, mas eu não lembro como foi. Aí ela falou, eu vou chamar a coordenadora para provar para você que foi dado ano passado, tá? Tudo bem, e daí que foi dado ano passado, entendeu? A menina não lembra que ela comeu ontem ou hoje, né? Como que vai lembrar o processo da divisão do ano passado?
O que eu aconselho, gente? Rever tudo antes de começar uma aula, antes de começar um assunto. Até o padre, antes de começar a missa, ele fala, ó, segundo o salmo tal lá, ele fala isso e aí continua o assunto. Então, eu sempre falo para os pais assim uma coisa interessante, que a nossa aprendizagem devia ser igual novela. A seguir, assim, você vê os capítulos de aconteceu ontem, a gente assiste hoje e amanhã, a seguir, cenas de próximo capítulo. O que acontece? Olha que interessante, né? Que eles fazem, né? É claro, ele está fazendo a nossa memória se associar com o passado, com o presente e prestar atenção no futuro. Que virá. Que é o que o nosso cérebro precisa. Entendeu? A gente tem que rever e a gente só aprende memorizando. A gente só guarda através da repetição. É igual a tabuada, né? A gente aprendia repetindo. Então, quantas vezes você repetiu a tabuada para decorar? Até hoje eu não aprendi nada. Ah lá. Eu cheguei a sonhar com a tabuada dos 5 quando eu era pequenininha. Mas assim, então na realidade, vamos parar para analisar o seguinte. Como a gente está vendo, a gente tem, claro, né? Nós temos aí as questões que são interessantes em relação à aprendizagem com o celular, né? Aquilo que é bom e aquilo que afeta, tá? Então, assim, pensando, pais, professores, né? Educadores, né? Responsáveis pelas nossas crianças, adolescentes e tudo mais, o que eles têm que pensar? Que o ensino hoje tem que ser diferente, a forma deve ser diferente, tanto em casa quanto na escola, porque nós temos agora um aparelho e esse aparelho ele está, de uma certa forma, vamos pensar assim, sugando algumas coisas a mais rápido, né? E por conta disso, deve vir essa questão do relembrar o que foi dado, né? E colocar para a criança o que será trabalhado, no caso, né? É bem isso. Porque se torna muito mais importante por conta do que o celular faz, o comportamento, não é o celular, né? Mas é o comportamento do ser humano diante do celular, né? Alguma coisa mais ou menos assim. É isso mesmo. E agora, se isso acontece, né, claro, né, com relação à escrita, à compreensão, interpretação, então o pensamento crítico vai para onde numa situação dessa? Né? Bom, a gente não comentou, mas o pior problema do celular é a questão da interação social. Você vai num restaurante, você vê a famílias inteira, todo mundo no celular. Horrível, né? Horrível. Eles não se conversam. Verdade. Então, você vai na igreja. Outro dia eu vi na missa, eu achei um absurdo, eu sou católica, né? E eu achei a pessoa atender o celular durante a missa, gente. Isso já... Falta de respeito, né? É uma falta de respeito, assim, enorme. Não precisa, a gente fica uma hora sem, né? Dá para ficar. Por causa disso, né? Então, assim, o que está acontecendo? A questão social está sendo muito alterada, né? O cara que depende do celular, ele fica mais tempo com o aparelho do que com a família, né? A criança que vê o pai no celular, né, o tempo todo, ele não interage com o pai. Então, não adianta você tirar do filho, mas você está com ele na mão. Foi aqui o José Batista perguntando aqui sobre a mudança de comportamento, né? Da filha dele em relação ao uso do celular. Ele notou que, como você acabou de falar aí, né? Na mesa de jantar ou do almoço, a criança fica pairada e que esquece até de comer. Então, muitos casos. Nós temos casos de pessoas que estão no celular que nem no banheiro vão. Vocês acreditam? Tem idosos que estão tão viciados no celular que eles evacuam, assim, procura ter na mesa ou usam fraldas para não sair do celular. Tá um absurdo. Então, a sociedade está ficando doente. Doente em relação a isso, então, né? E aí a questão que o seu ouvinte acabou de falar, o pai e a mãe, eles estão com esse celular na mesa também?
É isso que eu pegou tô exemplo, né? Pegou né? exemplo. Então, se você não quer que o teu filho esteja com o celular na mão, também não esteja com você. Tá ouvindo aí, José Batista? Então, O conselho é... o José Batista, mas assim, eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Pegar e fazer alguma coisa, mas você é pai, você fala, minha filha, nesse momento não. O explicar, o conversar, né? E falar, olha, tô te dando um recado. Hoje, né? Se isso voltar a acontecer, sinto muito. O seu pai aqui vai ter que fazer alguma coisa. Tira o celular da mão, tira, né? Mas o que eu volto a falar, tem tempo, porque a família na hora da refeição tem que estar junto, né? Isso. E na hora da refeição, toca em assuntos legais, interessantes, né? Isso. É isso. É o momento da gente estar de se relacionando, sabendo o que está acontecendo, porque essa falta de comunicação com a família é que está trazendo tantas doenças para os adolescentes, né? Nunca teve tanto suicídio na adolescência quanto agora. Verdade. Né? Então a gente tem que pensar que a consequência é muito séria, muito séria. Mas quanto ao vício, né, de celulares, muitos pais, eles não têm tempo de ficar com os filhos, de brincar, de ter uma conversa. Então eles dão logo um celular para eles. Então eles estão já com aquele vício, né? Igual você falou. Tem que repensar a vida, né? Vamos repensar isso daí. Então... A doutora Isabel Parabolin, ela pôs assim num vídeo agora: cuidado, pai, cuidado, mãe, você tá pondo a droga na bolsa do teu filho. Eu achei isso... Nossa, que pesado. Pesado pra caramba. Então, que pesado. Se nós, enquanto pais, eu sou avó já, a gente permite que nossos filhos, netos, né? A gente tem tanto medo da droga, a gente está oferecendo ela. Uma droga. Como é que vai fazer? Né? Então, acho que isso é muito sério. A gente tem que conversar. Quando a Joseli me propôs vir conversar, eu falei, olha, esse assunto a gente tem que discutir mesmo. E mais vezes, viu? Porque o tempo nosso aqui é muito, muito curto, por tudo que a gente tem que aprender um pouco mais, né, em relação a isso aí, da família. A gente tem que ter, assim, realmente, assim, trabalhar, um pouco mais, né? Nós falamos aqui em algumas situações, né? Vimos a questão social, a questão cognitiva, né? E tudo mais, né? Você também comentou sobre algumas alternativas, algumas soluções diante de tudo isso, né? Então a gente viu aqui que realmente os pais, né? Tudo começa em casa, né, Edi? Não tem como. A escola não vai fazer milagre, né, gente? Não existe isso. Não tem jeito. A escola é para educar, né? Regras que coloca em casa, né? E é uma educação acadêmica, né? É a educação acadêmica que a escola dá, né? Mas a gente vê hoje que a educação relacionada à questão da sociedade, de uma forma geral, ela está, assim, sendo terceirizada mesmo, né? E quando a gente observa todo esse contexto, todo esse problema, a gente pensa assim, o que vai acontecer dessa sociedade, né? Se continuar assim. Eu, sinceramente, eu vejo uma sociedade, um caos, se essas rédeas não forem tomadas com muita firmeza em relação a esse sentido. O que você percebe nisso, Edir? Então, o problema social, né, é um problema da comunidade toda. Eu acho que tanto da família quanto da escola e quanto da cidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar no desenvolvimento humano. Então, esse processo tem que ser trabalhado em conjunto, né? Não tem outro jeito. Então, a família hoje ela está com assim, poucos subsídios, sabe, de amor, de carinho, sabe? A família está doente, a família está doente, né? Então, por quê? Todo um histórico aí, né? Tanto político quanto social, que a gente entende isso. Então, cabe à escola, eu penso, de estar trazendo os pais, né? Ainda de estar agregando, de estar conversando, de estar fazendo um trabalho voltado à comunidade. Hoje a gente está tendo muitas associações, né? Que estão fazendo palestras, levando esse conhecimento para as famílias, né? A clínica faz muito disso, nós fazemos muito isso.
A gente tem a escola da família na clínica, que é para dar suporte para os pais, justamente de como eles devem agir perante esses problemas que nós estamos falando. Porque não adianta você trabalhar só com a criança, né? A gente tem que trabalhar com a família. Os pais, né? O pai fala assim, meu filho não consegue ler e escrever, não sei por que ele não está alfabetizado. Foi a pandemia? Aí eu falo, e daí? Vocês fizeram o que também nessa pandemia, né? Ficou olhando o celular. Então. Aí a gente tem que trabalhar com a família toda e fazendo um trabalho em conjunto, o resultado é muito bom. Eu sempre falo, trabalho tripé, é família, escola e a clínica. Aí dá muito certo. E muitas famílias hoje nem se reúnem para um almoço, um jantar. É certo que trabalham fora, né? Mas aqueles que não trabalham, mesmo nos feriados, eles não se reúnem mais. Não se reúnem. Que judiação, né? Que judiação. A família está num caos nos dias de hoje, né, atuais, com tanta tecnologia avançada. Eles preferem se comunicar com o celular. Às vezes está na própria mesa do almoço, ele está falando com o pai ali que está no quarto. Isso. Eles se comunicam mesmo, os filhos têm o seu momento. E o filho no quarto, gente, é um filho problema. Cuidado, tá? Isso é muito sério. O filho no quarto, sozinho, cuidado. E você tem que ficar em alerta. É o maior perigo, porque ele está com o mundo, mas não está dentro de casa. Daí não vai ser um problema do celular na escola, né? Não vai adiantar uma proibição na escola, né? Verdade. Se em casa não é proibido, né? Isso. Tem isso aí também, né? Não é essa questão. Por isso que eu estou falando, a proibição não vai resolver. É conversar, é estar junto, é estar assistindo um filme junto, é estar jogando junto, é estar almoçando junto, é estar discutindo sentimento, é estar discutindo relação. É aquilo, lembra que a gente sentava com o pai e a mãe chorava ali e contava os nossos problemas? Então, eu creio assim, não tem mais se isso. for para usar o celular, pega alguma coisa junto lá para ver no Vai celular. jogar, vai brincar. De repente, um pouquinho. Então tá, então vamos usar o celular agora, vamos lá mexer junto nós aqui, vamos ver alguma coisa que aconteceu, um vídeo, sei lá, de alguma coisa lá que se é interessante, né? Eu tive um caso, vou contar para vocês, no final do ano passado, do menininho de 7 anos que veio com diagnóstico de autista para mim e não é autista. Gente, ele vivia tão sozinho, 7 anos. O pai e a mãe, eu perguntei para a mãe assim, o que vocês fazem depois da aula? Porque ele fica o dia inteiro na escola. Aí chegou 6 horas da tarde, 5 horas os pais pegam na escola, levam para casa, o menino vai com o celular na mão e fica o resto da noite, né? Ia. Aí eu falei, pai, vocês já foram no parque, né, no Igapó? O pai falou, não, nunca levei ele lá, nunca. Aí eu falei, sério, você já foi brincar naqueles brinquedos que tem ali, né? Não precisa gastar. Já foi nos patinetes, já foi. Ele falou, não, e por quê? O que tem que fazer isso? Eu falei, porque é assim que você convive, esse menino vai melhorar a interação social, a parte motora, que também o pessoal fica no celular, já está dando problema do braço, do pescoço e problema motor muito sério. O menino não se desenvolvia fisicamente, não corria, não pulava. Gente, graças a Deus, essa família, tudo que eu orientei, de ir no parque, de andar de bicicleta, de subir nos brinquedos, de subir nas árvores, o pai e a mãe fizeram. O menino está outro, não é autista. Entendeu? Porque nunca foi trabalhado isso. Ele tinha um diagnóstico porque era aquilo que eles estavam vendo. E aí eles me agradeceram tanto, porque ele falou, minha vida mudou. Eu só orientei para eles aproveitarem um tempo com o filho deles. Mudou muito mais para a criança, né? Só isso. Que foi mais então sucesso. O resultado é muito legal, porque muitos pais esquecem que isso faz toda a diferença, né? Mas que legal. Que papo. Eu não sei, na minha geração eu acho que era bem mais saudável, entendeu? Porque a gente corria, brincava de garrafão, nunca se ouviu falar isso, garrafão? Subia em árvore. Você fazia um garrafão no meio da rua, né, não tinha asfalto,
E ali a criançada passava e dava umas burdoadas um no outro, que não teria que passar igual o Saci, né? Pulando com o pezinho só. Então ali desenvolvia, né? O que desenvolvia? Olha só, a coordenação, a rapidez, toda, né? Movimento. O soco que você levava também. Mas era reflexo, saudável. Era reflexo, vinha tudo, né? E hoje, como você acabou de dizer, né, Edi? As pessoas ficam clausuradas dentro de um celular. Para estagnada, aí fica com dor, com 18, 19 anos, está com dor em todo o corpo. Né? E engordando, né? Engordando, exatamente. Mas que gostoso, gente, esses momentos aqui, não é mesmo? Sim, muito Coisa bom. boa. Muito bom. Mas vamos lá, vamos né? aproveitar aí as deixas que nós temos aí, porque nós precisamos trazê-la mais vezes aqui para. Vamos trazê-la sim, mais vezes. A Edi é especialista em dislexia, ela vai vir aqui um momento para falar somente sobre dislexia. E os ouvintes, por favor, vocês vão aguardar, tá? Assim, de uma forma ansiosa, porque essa mulher tem um conhecimento incrível, que a gente tem que beber dessa fonte. É verdade. Tá bom? Mas assim, muito obrigada, Edi, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora, não é mesmo? Acho que todo mundo gostou aqui. Sim, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que ela passasse aí o nome da clínica, o Instagram, o Facebook, as redes sociais. Agora, vamos lá. Fala aí. Então, gente, a Clínica Aprender, ela tem quase 20 anos de existência, né? Uma clínica que é um sonho que eu tive de ajudar a família e as crianças e hoje adolescentes e adultos. A gente é uma equipe muito legal, sabe? Tem todo quanto é profissional para agregar ao nosso trabalho, que é psicólogo, psicopedagogo, fono, psicomotricista, coaching, que trabalha com a família. Temos aulas de arte, de criatividade, de musicalização. A gente tem oficinas para altas habilidades, né? Crianças com dificuldades ou com um potencial elevado. A gente trabalha também nessas áreas. Trabalhamos as palestras para todos os transtornos e agora eu estou lançando novamente esse ano um curso de alfabetização, principalmente para as professoras novas, né, que estão perdidas aí como trabalhar, porque numa sala de 30 alunos com todos esses problemas que a gente está convivendo hoje, elas não sabem como lidar. Os professores não tem uma técnica, não é ensinado, né, em faculdade, né? Porque essa área da pedagogia não estão preparados para um ambiente tão difícil, né, de trabalhar. Então, assim, tem que ter. A alfabetização hoje ainda está sendo um processo que não foi bem trabalhada, não foi bem desenvolvida na primeira e segunda série, porque o governo falou que você tem que se alfabetizar até o 8, 9, 10 anos. E isso está ruim para a criança, para o professor e para todo mundo. Então, está acontecendo. Tem crianças de 5º ano que não estão sabendo ler e escrever. Verdade. E nunca nós tivemos uma alfabetização brasileira funcional. O cara chega para o mercado de trabalho, ele não interpreta um texto. Ele não interpreta uma pergunta. Então, nós estamos tendo problema no trabalho, em modo geral, né? Da pessoa que vai fazer uma entrevista, ela não tem competência e conhecimento sobre aquele assunto e não sabe desenvolver o que você falou, o pensamento crítico ou uma opinião própria. Então, isso começa onde? Na alfabetização, que é um processo lá com 6, 7 anos de idade. Que a gente, quando era pequeno, nós aqui estamos na fase de 50, né? A gente tinha que passar de ano, no primeiro ano alfabetizado, lembra disso? Com 7 anos de idade. Hoje não. E aí a criança vai passando de série sem aprender a ler e escrever. Eu fui no cinema e não consegui um filme que fosse legendado. Todos eles, porque as pessoas não querem ler mais. Nem por filme. Não conseguem acompanhar a leitura do filme. Então, o que está acontecendo? Sem a leitura, o mundo não tem, de novo, conhecimento. Né? Se você não lê, você não assimila. Você não adquire, você não aprende. Então, a leitura e a escrita é a base da nossa vida. A gente tem que trabalhar quando? Na fase certa.
né? E tem isso. Mas tem muitas professoras também, quando eles saem da faculdade, eles fazem só aquela especialização ali como é que fala, de formando, A pós-graduação. Não, pós-graduação é um pouco mais elevado, mas antes quando ela sai no zerado, podemos dizer assim. Sai, Por exemplo, tem algumas professoras que não conseguem distinguir uma pessoa que tem autismo. Ah, mas não consegue mesmo? Não é verdade? Não consegue. A gente estuda faz anos, né? Então teria que ter, além da formação de professor logo no primeiro, os 4 anos, 5 anos, a gente teria que fazer psicopedagogia também. É isso entendeu? mesmo. Para ela se evoluir um pouco mais. Não, fica estagnada também naquilo ali, não aprende mais nada, então... Mas olha, eu sou professora na pós-graduação também, né? E tem 50 alunos na minha sala online. 5 prestam atenção na aula. E daí? Elas são professoras. Aí eu pergunto assim, pessoal, como que vocês vão pôr essa prática em sala de aula se vocês não acompanham a aula? Entendeu? Olha como que é. É fácil você falar para o teu aluno estar prestando atenção, mas você que é professor, você não está. Então, é muito sério isso. Por isso que eu falo que eu tenho que capacitar quem? O professor. Professor interessado, professor que está querendo. Então, esse curso vai ser bem legal, porque é uma alfabetização multissensorial, né? É um jeito de trabalhar com as áreas do cérebro, visão, audição, articulema e sensorial, porque você atinge todo mundo. Você tem um problema visual, ele tem auditivo, ela tem sinestésico, a gente alcança todos os alunos com todas as dificuldades. Então a metodologia é diferente. Desculpa ter interrompido. Mas vai ser iniciado quando esse curso? Agora em abril, dia 12 de abril. 12 de abril. Vai ser online ou presencial? Presencial. E as inscrições estão abertas? Estão abertas na Clínica Aprender, o telefone lá é 33445699. E o WhatsApp é 9998-0199. Nosso Instagram é clínica.aprender, né? E a gente faz as inscrições do curso, mas são poucas vagas, porque é presencial, nós temos no máximo 12 vagas. É um curso bem prático. O professor vai levar a dificuldade e vai aprender. São 40 horas, 20 horas de curso. E aos sábados, um sábado por mês, né? A gente está montando 2 turmas, se der certo, uma sábado e uma noite. Né? A gente está fazendo isso para ajudar esse professor que está procurando ajuda para a sua sala de aula, entendeu? É um trabalho bem legal. Legal. Muito bom. Foi muito bom. Bom, então, só repetindo aí seu Instagram e também o Facebook, qual mais que rede você tem? Clínica.aprender. Tem o e-mail da clínica, que é clinicaaprender2018@gmail.com, né? Mas o WhatsApp a gente responde, né, para você. Sim, mas eu também estive visitando lá sua página no Facebook, se não me engano. Sim. Tem uma gama de muito material ali que eu percebi, né? Ah, tem. A gente ali. tem bastante material. A José trabalha comigo, né? Ela tem a parte da psicomotricidade, legal, que é muito bacana. Eu gostei. A gente tem bastante, assim, palestras e algumas no YouTube também. Eu tenho umas aulas que na pandemia eu ensinei os pais a trabalharem com as crianças em casa. Então é só procurar no meu nome, né? Edi Simone Del Grossi. Tem as aulas para os pais que eu orientei de trabalhar. E se você estiver interessado em participar dessas aulas que vai ser agora em abril, é só ligar 33445699, é isso, né? Isso. E você então pode tirar ali as suas dúvidas e fazer a sua inscrição ou diretamente lá na clínica, né? Fica onde a clínica mesmo? Na rua Rajagabaglia, no Quebec. É logo atrás do Unifil. É bem no centro. Ah, legal, legal. Tá. Bom, nós já estamos em cima da hora. Foi poucos minutos, né? Foi poucos minutos por uma entrevista tão assim que veio de encontro às necessidades de toda a população. Eu acredito que foi uma aula, né? Onde a gente aprendeu. Eu aprendi mais, eu aprendi muito. Você já está acostumada, né, Jô? Mas nós aqui estamos aprendendo. Quero agradecer aqui a Edi, também a Jô, porque esteve aqui conosco, né? E espero que você retorne mais vezes aí, viu? Porque quando precisar, muito pouco, né? Eu tenho certeza que agora os nossos ouvintes, eles têm uma visão muito mais ampla. Com certeza. Do que antes.
Verdade. A partir daquilo que a Edi comentou aqui, né? É verdade. E sobre o tema, né, que nós discutimos aqui, conversamos, que é tão atual, e acredito que vai rolar muito tempo ainda esse tema na vida de toda a sociedade. Com certeza, viu? Então, as considerações finais ficam com você aí. Edi, muito obrigada, né, por esse momento, e a gente gosta de pensar sempre que no que Deus nos pede constantemente. Ele pede assim que nós sejamos sempre a cabeça, né? E não a cauda. Queridos pais, queridos professores, nós temos que ser cabeça, gente, né? Olhar para as nossas crianças, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ajudá-los, né? Que nós possamos ser a mão, né? Para ajudar aqueles que precisam em todos os momentos. E você que nos acompanhou, querido ouvinte, obrigada pela sua audiência e continue conosco aqui, não é mesmo? Na Com Rádio certeza. Advento. Ok, obrigado também aos nossos queridos amigos e ouvintes que estiveram conosco, né? E também o pessoal aqui que mandou o recado aqui, que mandou deixa eu ver se eu lembro aqui, meu Jesus amado. Aqui está a Maria Alice lá de Cambé, né? E também o João Arthur, que também mandou aqui o seu recado. E o José Batista também. Nosso muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. E continue conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança, que sempre com conteúdos edificantes para toda a família. Desejamos a todos uma excelente semana, com a graça de Deus. E fique ligado, Advento FM está aqui presente para presentear você. Advento FM é o lugar certo para quem busca orientação sobre saúde e bem-estar, com programas que ajudam você a cuidar melhor de si e de quem ama. Estamos sempre ao seu lado. Fique ligado, Advento FM, a rádio da esperança.